Boa noite, meninada do meu Brasil. Zil. Está no ar mais um MTV Debate ao vivo, hein? Ó, hoje é ao vivo mesmo. E hoje é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Hoje não, é amanhã. Mas é quase isso, né? E o nosso debate vai antecipar a discussão e vai falar sobre o assunto. Entender melhor essa noite porque há novidades no fronte. E vamos ao tema desta noite. Pela primeira vez em quase 30 anos, caiu o número de novos contaminados pelo vírus da AIDS e também de mortes em decorrência da doença. Os dados estão num relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas na semana passada. Apesar dos dados positivos, o relatório da ONU revela que 1/3 dos portadores de HIV na América Latina são do Brasil e apenas 4 em cada 10 brasileiros homens usam preservativos. A camisinha ainda é considerada a maneira mais eficiente na prevenção da doença, mesmo depois da descoberta de uma pílula diária que elevou para 73% o índice de proteção. Até o Papa Bento XVI admitiu recentemente o uso da camisinha em certas ocasiões para reduzir o risco de transmissão de doenças. A declaração foi bem recebida por ativistas. Afinal, camisinha ainda é a melhor proteção contra a AIDS? Pois é, essa pergunta parece-me um pouco óbvia, mas eu acho, para começar, nada melhor do que uma parte assim mais técnico. Eu queria começar pelo Alexandre Barbosa, infectologista do Hospital Domingos Alves Meira, é isso? Isso, da Unesp de Botucatu. Exatamente. Boa noite, Alexandre. Você, como um cara da área, deve estar vendo uma série de melhoramentos dentro da terapia da doença em si. O que você acha que melhorou tanto para haver esse questionamento? Será que a gente ainda usa camisinha, já que está tão legal? Será que é isso? Eu acho que é por aí. Existem outros métodos substitutivos em relação à prevenção do HIV do que a camisinha. E sempre foi procurada uma droga que pudesse ser usada preventivamente. E, recentemente, alguns estudos desse ano foram publicados mostrando que certas drogas podem prevenir. Essa informação que foi citada no início da reportagem foi um estudo realizado com homens que fazem sexo com homens e mostrou uma grande proteção. 73% dos indivíduos que usaram a droga em comparação com o grupo que usou placebo não adquiriram o HIV. Outra estratégia que também, em alternativa ao uso do preservativo, foi o gel. Um gel... É isso que eu ia te perguntar. Rola um gel também, né? Uma coisa local, né? Esse estudo foi realizado na África com mulheres que utilizavam esse gel 10 minutos, 20 minutos antes da relação sexual. Esse gel também contém uma droga, a mesma droga que foi usada... Só que no sentido local, né? Isso. E também teve um índice de proteção muito grande, acima de 60% das mulheres que usaram o gel com a droga, com o tenofovir, que é a droga em questão, ficou protegida. Então, são métodos alternativos, principalmente... Mas que pelo percentual, perdão te interromper, não estão ainda tão representativos a ponto da gente questionar a liberação da camisinha. Com certeza não, porque esses são métodos alternativos, substitutivos, a populações que talvez tenham um pouco mais de dificuldade em usar o preservativo. Então, foram testados a droga via oral em homossexuais, homens que fazem sexo com homens masculinos, né? E o gel de tenofovir em mulheres da África. E esse gel poderia ser colocado em homens também ou só em mulheres? Não, o gel ele é intravaginal porque lá ele tem uma quantidade, uma concentração adequada para conseguir fazer a prevenção. Em homens, ele não foi testado ainda. Tá certo. Mas nada impede que o parceiro leve o gel para a sua parceira utilizar. Né? Cara, cheio de prevenções, tá Mas certo. O que você colocou é verdade. Os dois estudos não mostram a mesma eficácia do uso do preservativo. Por enquanto, é melhor prestar atenção nesse detalhe, né? Com certeza. Então, vamos para o outro lado, que isso é uma coisa de costume também aqui na mesa, né? Lígia Politschuk, certo? Quase. Você acha que eu exagerei um pouco, né? Psicóloga e mestre em saúde pública. Lígia, eu acho que a pergunta a você seria uma coisa mais em relação ao impacto das pessoas, em relação a essas novas terapias e se você percebeu dentro desse tempo todo
dessas melhoras todas, um arrefecimento nas pessoas, tipo, eu acho que agora... Porque eu sou daquela época dos anos 80, onde é que aquilo era uma coisa muito mais fatídica, né? E você acha que é uma faca de dois gumes isso? Você ter melhorias e, de repente, essas melhorias irem contra a pessoa porque ela vai ficar mais negligente? Em relação à prevenção? Isso. Tem algumas coisas que devem ser levadas em consideração, sem dúvida. A possibilidade de uso de outras coisas traz para a cena sexual uma maior plasticidade. Mas, ao mesmo tempo, traz também uma outra responsabilidade em relação a essa cena sexual. Então, eu acredito que tem essa questão a ser levada em consideração, mas eu acho que muito menos do que a negligência, talvez acho que a gente possa pensar na possibilidade de coisas novas mesmo, no sentido de, bom. Você acha que no cômputo geral o ser humano, né, vem se adaptando e vem os hábitos mesmo, por mais que sejam, tem igreja, vão se adaptando e aquilo vai virando uma coisa... Faz parte. Faz parte, né? Uma coisa que é real, o uso de preservativo aumentou muito, consideravelmente, de anos Porque havia outras gerações que eram muito renitentes ao uso. Sim. Né? E sempre... Eu não fazia parte do ritual. Ainda é uma questão, né, o uso de preservativo para muita gente, porque é uma coisa... principalmente ligado a significados específicos do masculino hegemônico, por exemplo, homem que é homem não usa, coisas complicadas nesse sentido. Masculino hegemônico é bom, hein? É bacana. Até porque as mulheres têm muita dificuldade ainda de negociação do uso do preservativo. Então é contigo mesmo, Maria Adrião. Jovem. Só deixa eu te apresentar. Tá, Maria Adrião, não que é isso, consultora do Ministério da Saúde. Por favor, a palavra é sua. Não, é só para complementar o que Lígia está colocando, que assim, ainda existe uma dificuldade muito grande da negociação do uso do preservativo. Com a população em geral. Com a população em geral, mas principalmente entre as mulheres. Então, a mulher que tem mais resistência ao preservativo. Na verdade, dificuldade de negociação do preservativo com o parceiro. Tipo assim, põe aí, ó. Ou seja, ainda existe um mito, na verdade, de que se a garota, por exemplo, na hora H, ela tira o preservativo da bolsa, ela vai ser taxada. Ainda tem um cara em vai achar que ela é adjetivos pejorativos. Tá brincando. Lógico. Nós estamos em 2010. Puta que pariu. Isso é um retrocesso, já teve revolução sexual nos anos 60. Porra, gente, isso é muito triste. Esper Calas. Calas ou Calas? Calas. É grego? Não, meu pai é libanês. Pô, é por ali também, né? Professor, parecia uma Maria Callas. Professor de disciplina de imunologia clínica e alergia da Faculdade de Medicina da USP. Boa noite, Esper. E aí, vamos alinhavando essa coisa de como a gente está pegando... Eu estou aqui ouvindo aqui. Você participou da pesquisa dessa pílula, né? Isso é uma coisa importante. Então, é com você a palavra, vai. Bom, Lobão, obrigado pelo convite. Eu acho o seguinte, que a prevenção, ela é um dos grandes desafios que nós temos com a epidemia, que vem engraçando aí desde faz pelo menos 30 anos quase. 30 anos já. E os números, embora a gente... A mídia comemorou o fato de ter melhorado os números da Organização Mundial da Saúde, o que a gente não pode esquecer é que o que a gente viu no último relatório é uma desaceleração. Mas não é que a epidemia está diminuindo, não é que o número de mortes está tranquilo, não é que a gente já está numa situação confortável. Nós estamos muito longe disso. São 33 milhões de pessoas vivendo com HIV/AIDS no mundo, 1 milhão e 800 sendo infectados todos os anos, só em 2009. 1 milhão e 800 pessoas. E tem uma conta muito triste nessa história toda, é que de cada 2 pessoas que pegam o vírus, uma ganha acesso a remédio. E a outra não. A outra não. Então, quer dizer, nós temos metade, né? Nós temos... só na América Latina... 50% da população mundial, isso é muito sério, não né? tem acesso. Na América Latina, nós temos... que é um continente, comparado com a África, relativamente privilegiado no acesso a antirretroviral. A África é um caos, né? De cada 2 infectados, só um está recebendo remédio quando precisa. E na África, então, deve ser... Na África é muito mais difícil a situação. Quer dizer, e assim, na América Latina, grande parte dessa oferta de antirretrovirais é feita pelo Brasil. Então, nós temos problemas seríssimos ainda no mundo inteiro. Então, o que a gente tem que encontrar? Novas formas de combater a epidemia. Embora a camisinha ela seja 100% eficaz numa determinada relação usada adequadamente, a gente sabe que as pessoas elas não necessariamente aderem ao uso
todas as vezes que precisa, por várias razões. Então, foi comentado aqui que muitas vezes as mulheres têm dificuldade de negociar o uso da camisinha. Foi comentado aqui que muitas vezes as pessoas não têm a informação suficiente para tomar a decisão e usar a camisinha na hora correta e da forma correta. Tem um cara que tem medo de broxar também, porque não tem uma técnica adequada. Tem um sujeito que simplesmente não gosta de usar camisinha. E não usa do sexo oral também, que o sexo oral é recomendado também, né? É recomendado em todas as relações sexuais. Agora, o problema é que a gente tem que admitir, ter a humildade de admitir, que por mais que a gente implemente as medidas de prevenção que nós temos disponíveis, nós ainda vamos ter um grupo de alta vulnerabilidade na sociedade. E o que é preciso num momento como esse é encontrar novas formas. Não para substituir camisinha. Qualquer coisa que vier para substituir uma camisinha ou substituir uma disseminação de sexo seguro, prática de sexo seguro, ela vai ser um fracasso. Mas você pode adicionar essas outras alternativas para procurar meios de transformar a prevenção não focada numa coisa só, mas focada em várias alternativas que você dá para a pessoa, para ela ter a opção de lançar a mão delas da melhor forma possível, de preferência todas, e levar a prevenção para zero. Perfeito. Então, assim, se o gel ele ficar disponível, infelizmente ainda não está, apesar do estudo, né, Alexandre? Na hora que ele ficar disponível, ótimo, vamos trazer o gel para dentro do arsenal de prevenção. Se o comprimido ficar disponível, ainda não está. Quer dizer que esses medicamentos ainda não estão disponíveis. Não, ainda não estão disponíveis. Todos esses dados são dados de estudos que foram divulgados esse ano e que não estão validados. E nem no Brasil essas medicações estão disponíveis pelo Programa Nacional que fornece as drogas. Pois então, eu vou fazer uma pergunta de orelhada, né? Assim, os exames, eu me lembro que os exames, antigamente, eles demoravam mais, eles estão cada vez mais rápidos de se descobrir. Ultra rápidos. Hoje você consegue fazer um exame que a gente chama de teste rápido, 20 minutos está pronto. Então, facilita. Aliás, se a gente puder elencar quais são as medidas que são úteis na prevenção, são, primeiro, o uso de camisinhas, isso todo mundo, a maioria, ou pelo menos todo mundo deveria saber. O teste regular contra o HIV. Mas isso daí é uma coisa que todo mundo fica com bom cagaço. Mas nós não podemos perder a oportunidade. Isso que o Esper falou é fundamental. Testar e diagnosticar é prevenir. Quanto mais cedo você testa, quanto mais cedo você diagnostica e você trata, você evita o elo de transmissão. Existe uma estratégia muito importante que está sendo testada agora, que chama Test and Treat. Você pega uma determinada comunidade, virtualmente tenta cercar toda essa comunidade com teste. Aqueles positivos, imediatamente, independente de qualquer fator, já recebem o tratamento. Com isso, você consegue diminuir muito a transmissão. Esse modelo é uma proposta que o NIDES vai tentar fazer o ano que vem em determinadas comunidades que sejam muito fechadas, porque também é difícil você testar todo mundo. É verdade, não, você tem que pegar algumas coisas. Agora, eu fico pensando uma coisa, será que não haveria, assim, num tempo próximo, né? Já que está tão célere esses exames, a gente ter, assim, a mão da população, tipo como tem exame de gravidez, você vai no banheiro e não sei o quê. Imagina se você fosse fazer uma relação com uma pessoa que você não conhece e você pudesse... peraí um momentinho, pai, você já manda uma coisa. Isso é uma coisa que eu estou falando que é uma loucura ou você acha que isso é viável? A gente também tem aí um oferecimento nos serviços públicos de saúde. Já da tem testagem. essa celeridade para isso acontecer? Tu podes buscar, por exemplo, o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, que é um serviço... Mas você ainda tem que sair de casa para isso. Eu quero saber quando que alguém vai poder ter um exame delivery. É porque existe um entendimento da saúde pública aqui no Brasil é que o resultado de um teste de HIV tem que acontecer no ambiente de aconselhamento. Então, é por este motivo? Por esse motivo. Então, se você, por exemplo, é factível do teste estar disponível numa farmácia. Mas se a pessoa que não tem conhecimento de como interpretar direito esse resultado, vai lá, vê o resultado, pode fazer bobagem. Mas se fosse uma coisa assim, vermelho e verde, se fosse uma coisa... Mas vermelho e verde. O problema não é saber o cara se é daltônico aí entra no modo se suicida, alguma coisa. O problema é o que você vai fazer com o resultado na sua mão. E também todo teste tem uma margem de erro. Até teste de gravidez tem margem de erro. E imagina o impacto de um exame errado com uma pessoa que já está... um pouco... Mas se a gente tivesse testado, hipoteticamente pelo Ministério da Saúde, um percentual altíssimo, tipo 90, uma coisa que valesse a pena, será que valesse a pena? É uma coisa
Mas eu acho que, não sei, eu acho que a gente vai ter que ir para o comercial, mas a gente podia ver isso depois, porque isso é uma coisa interessante. Ficou faltando vocês dois. A gente ia apresentar vocês dois no próximo bloco. Até já.